Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado. Ahm, Quero agradecer aos patronos que possibilitam estas gravações e também uma pessoa em particular que não quer ser mencionada e que patrocinou agora assim um grupo de gravações grandes. Convidar-vos também para, se quiserem ajudar este projeto, a serem patronos, que implica pagarem 2 € ou 5 € por mês. Têm acesso a alguns conteúdos exclusivos, sabem quem é que são os convidados antes das conversas, para, se quiserem fazer perguntas, eu poder fazer, e estão a contribuir para que estas gravações aconteçam e consigamos chegar a mais pessoas, e através destas partilhas de histórias de vida que me inspiram e que eu acredito que também vos inspirem, conseguirmos ser colo uns dos outros. E volto a dizer, se gostarem da conversa, se acharem que o tema ou qualquer conteúdo associado pode vir a ajudar alguém, partilhem, porque acima de tudo quem aqui vem é nesse sentido de ajudar de alguma forma. Por isso não tenham vergonha, podem partilhar à vontade, porque estarão a ajudar mais pessoas. Hoje tenho uma convidada muito especial, a Teresa. Obrigada por teres vindo, que nos cruzámos num workshop de medicina. Eu digo sempre mal a palavra Ayurveda. Certo. E que na altura trocámos impressões, e às vezes também através das redes sociais também fomos falando uma com a outra. Ficou-me sempre presente, porque, e vamos falar aqui um bocadinho sobre como é que é lidar com as doenças autoimunes, e este mundo que um dia é uma coisa, outro dia é outra, este remédio dá, o outro não dá, mas acima de tudo, a mim diz-me muito, porque também estou nisso. Acredito que haja muitas pessoas que também estejam a passar por isto, mas gostei sempre muito da Teresa e do lado muito pragmático, mas também muito feliz com o viver com isto, que também não gosta de chamar de doença, acho eu, e por isso convidei. Adorei os voices que trocámos, meios de nervos, mas depois gostei imenso, Teresa, porque disseste aquilo que eu gosto muito, ou que gostava e quero que sejam estas conversas, que é, com a rir-te, disseste, não, eu vou, porque de facto a maneira como eu vivo isto tudo é de uma maneira leve, e acho que isso pode ajudar a quem esteja a passar por alguma coisa parecida, e às vezes outra que nem tem nada a ver com uma doença, mas de perceber que existe forma de conseguirmos viver o dia a dia de uma forma leve e feliz. Sim. Por isso, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada eu. Por teres aceito este convite. Sim, e espero, acredito que vou ajudar alguém, nem que seja uma pessoa, já valeu a pena. Boa. Antes de irmos a esse mundo das doenças autoimunes, como é que foi a tua infância, Teresa? Olha, a minha infância foi feliz, pronto, voltamos à palavra feliz, mas foi, olha, eu sou de Lisboa, sempre vivi em Lisboa, vivia ali ao pé da Gulbenkian, e portanto desde muito pequena que ia para a escola a pé, voltava da escola a pé, ia à Gulbenkian andar para uns patos, com a minha mãe, com a Vitória, que é como se fosse uma segunda mãe, porque trabalha em minha casa há 30 anos, e com a minha irmã depois mais nova, a Mariana, que tem 3 anos de diferença de mim. Foi uma infância feliz, a minha mãe contou uma história engraçada, e eu lembro-me vagamente que é, eu, entre a escola e a minha casa eram 10 minutos, cerca de 10 minutos a pé, e eu nesse caminho, 10 minutos a pé, com 3, 4, 5 anos, tinha imensas relações. Havia um porteiro de um prédio
que me dizia todos os dias olá, e eu todos os dias olá, e conversávamos, trocávamos uma conversa de 1 minuto ou 2, e depois, e ele até semanalmente dava-me assim uns presentinhos, uma borrachinha, um lápis, não sei o que, eu adorava. E depois mais à frente havia uma senhora que trabalhava num antiquário e que tinha sempre amêndoas para me dar. E, portanto, só os 10 minutos até à escola era uma animação. E tinha imensas amizades. E não foi porque a minha mãe me disse, olha, diga ali olá. Não, foi porque eu devo ter respondido um olá uma vez e achei que aquilo era normal. E, portanto, continuei a fazer diariamente aquele processo. E, portanto, eu era uma criança feliz. Claro que os meus pais... dizem que eu acho que fazia assim umas birras. Então, quando a minha irmã nasceu, a minha irmã Mariana morria de ciúmes e, portanto, acho que houve ali uma fase de birras dramática, mas que passou. E pronto, depois houve ali uma fase com 7, 8 anos em que os meus pais se separaram. Portanto, claro que marca a infância de qualquer criança, mas que acho que também levámos a separação dos meus pais com alguma naturalidade e... claro que a dinâmica de ir casa pai, casa mãe, casa pai, casa mãe é uma dinâmica como outra qualquer. Eu e a minha irmã Nana crescemos imenso, claro, porque as crianças depois às tantas tornam-se crescidas e maturas, e porque lidar até, quer dizer, em casa do pai não se podia andar descalço, em casa da mãe já dava, e portanto essa gestão com 8, 9 anos já se percebe, dá ali uma sensação de perspectiva, de ok, claro, nem todas as casas são iguais, e portanto, e isso foi muito bom. Entretanto, o meu pai voltou-se a casar e a minha prima, a Verinha, nasceu, e eu lembro-me com 10, 8, 11 anos, perceber, ok, não, então a Verinha agora nasceu, tenho uma irmã, não posso mais querer que os meus pais se juntem, porque senão os pais da Verinha vão se separar. Sim, tinhas. Foi a primeira vez que eu pensei, não, agora pronto, está tudo bem, não vou pedir mais que os meus pais se voltem a juntar, porque eu não quero que a minha irmã Vera tenha os pais separados. E portanto foi ali uma viragem. E claro que depois um bebê, eu tinha 10 anos, portanto um bebê é um bebê, de repente era uma mãezinha micro. Pronto. E mudou-te de alguma maneira a forma como vias o amor? Ou ser casada, família? Sim. Eu lembro-me de... por exemplo, a minha madrasta, que nós sempre nos demos muito bem, e eu lembro-me de o aprender a gostar dela e apesar daquilo que ela representava, foi ótimo para mim enquanto pessoa, e eu acho que superámos isso muito bem, porque sempre tivemos uma relação ótima. E pronto, claro que aquela... não sei, aquele ideal de família, claro que há ali então na adolescência, claro que há assim um mexer nas coisas, mas pronto, mas lembro-me de ter uma amiga logo no 5º ano que também tinha os pais separados, e eu agarrei-me a ela e as duas, e portanto não era a única, e afinal isto hoje em dia é bastante banal, claro, infelizmente, mas na altura não havia assim tanta gente. E lembro-me de quando eu conheci a Cata, que é esta minha amiga, pronto, então não faz mal. Ela também tem outros irmãos e também vai para a casa do pai às quartas-feiras e pronto. E por isso foi bom. E essa foi a minha infância. Depois jogava vôlei, andava nas guias, tinha 31 atividades, portanto sempre foi assim um corrupio, mas bom. E sempre a fazer voluntariado ou não? Sim, olha, o voluntariado foi uma coisa que ganhei nas guias. Eu entrei nas guias com 7 anos e as minhas grandes amigas são das guias. Eu vou-me casar e a parte das minhas madrinhas são amigas das guias, portanto, dessa altura, dos 7, 8 anos. E as guias têm essa coisa muito boa, que é, e nem falam na palavra voluntariado, é o serviço, e isso é a base. Reunimos-nos na paróquia da Igreja Nossa Senhora de Fátima todos os sábados, que temos que servir a paróquia de alguma maneira. Então vamos cantar na missa e vamos vender bolinhos para ajudar a Cáritas, e isso era uma coisa óbvia, nem sequer era o voluntariado é importante, não, fazia parte. O banco alimentar, sempre fiz banco alimentar, e porque fazia parte, não era porque vias alguém na tua família a fazer, ou foi de ti? Não, sim, também
claro que... Mas também foi muito daquele grupo de amigas de... sim, não foi uma coisa que eu olho, alguém faz... Não. E só mais tarde é que me apercebi, ok, de facto, eu lembro na primeira vez que fiz um currículo. Voluntariado, é bom colocar-se... Desde sempre, o que é que foi o voluntariado na minha vida? Quer dizer, porque era uma coisa tão vasta e ao mesmo tempo não via aquilo como voluntariado, fazia parte. E acho que é assim que tem que ser. Porque fizeste muitas coisas. Agora, se Sim. tivéssemos aqui um currículo, há imensa coisa que fizeste e que ainda fazes de voluntariado. Sim, mas pronto, lá está. Claro, por exemplo, campos de férias. Eu animei um campo de férias Os que é o... gambuzinhos. Não, o Pegadas. Que no fundo promovemos e uma semana de férias, mas com Deus e a miúdos de bairros que não teriam essa possibilidade e é espetacular, mas se me perguntares, vês isso como voluntariado? Não vejo, foi uma coisa tão boa e tão marcante na minha vida que não vejo, mas pronto, claro que faz parte, porque dávamos, não era só uma semana, era então no currículo tens que preparação. pôr coisas que me marcaram a minha vida. Exato. Mas pronto, por exemplo, houve uma altura que as equipas de jovens me propuseram receber e ajudar a acolher uma família de refugiados cá em Portugal, sírios, e portanto eu e um amigo das equipas tomámos conta e tentámos gerir e receber e arranjar casa e montar uma casa e recebê-los e enfim, integrar os filhos na escola e portanto isso é voluntariado de facto, mas foi também outra experiência incrível, marcante, que tive uma sorte desgraçada de me vir parar uma missão dessas às mãos que pronto, enfim, o voluntariado é muito mais. Recebemos mais do que aquilo que damos, não é? Sim, incomparavelmente. Sim. Quase que torna a coisa um bocadinho... que é... Eu lembro-me de pegadas de decidir, depois às tantas ter-me afastado, porque comecei a trabalhar, porque fiz 4 ou 5 campos, já não sei, e 4 ou 5 verões de seguida, lembro-me de pensar, mas o meu discernimento de sair de pegadas é porque de facto... já não me faz sentido, ou já não tenho tempo, ou eles não precisam, porque é tão, tão bom e tão forte para mim que às tantas tu pensas, não, eu também estou ali porque estou a ajudar mesmo efetivamente, portanto vamos lá ver se a minha ajuda ainda é essencial ou se há outra pessoa que me possa substituir. De facto havia, portanto... E é fácil depois desapegar-te, porque imagina a família e a Síria, são criados laços. Sim. Não é fácil de maneira nenhuma, mas é um processo e acho que é importante. E sim, e a família síria, eles criei uma relação muito boa, principalmente com a mãe, com a Maísa, porque na altura ela chegou já com 5 meses de gravidez e portanto eu até ajudei no parto em si, Sério? Sim, porque ela teve o bebê 4 meses depois de cá chegar, não conhecia ninguém, não falava português, não falava inglês. Eu lembro na maternidade à Alfredo da Costa, a enfermeira, a parteira que estava lá, hoje em dia não é bem possível estar uma pessoa a assistir ao parto sem ser o pai, de todo, não é? E eu lembro-me dela dizer, Teresa, fica aqui como tradutora, não podes, porque a Maísa está calma contigo e precisamos da tua ajuda, porque estava ali toda uma situação e não conseguiam falar com ela de maneira nenhuma, porque árabe ninguém falava ali, claro. E portanto eu até participei no parto quer dizer, uma coisa que... E falas árabe? Não. Então como é que traduzir? Não, olha, eu acho que era uma linguagem de olhos nos olhos. Bonito. Sim, de todo. Não falo árabe, não falo... E nós não nos entendíamos à partida, mas entendíamos. Sim. E foram os meses em que não falavam português, nem inglês, nem eu não falava árabe e fomos nos entendendo. E ainda continuam cá? Sim, ficaram cá e já tiveram outro filho, portanto são 5. Esse não foi preciso? Não, já são super independentes e têm a vida deles e sim. Depois da universidade, foi tudo
fácil conseguires perceber o que é que querias fazer, porque tu também andas em mil coisas, não é? Sim, sim, olha, comecei. Eu estava em artes até o 12º. Passei. O 12º foi nos Estados Unidos, fiz aquele programa da IFS de intercâmbio e adorei e marcou-me imenso. E a questão do pintar, o desenhar, percebi que sabia, que era também artista e que sabia desenhar e sabia pintar, e foi espetacular. Cheguei cá e pensei, bem, não vou para pintura nem para desenho, porque acho que a vida de artista também tem o seu quê. E portanto achei que, ok, design, e não era nada design, e portanto mudei. Nesse ano fui para a comunicação. Fácil essa mudança? Sim, olho para trás e acho que foi relativamente fácil. Apercebi-me logo. Depois foi o facto de só o gerir a questão de, ok, não era por aqui, era por ali, e partilhar isso e dizer, pai, mãe, quero mudar de curso. Esse é só, mas eu acho que tudo se faz. Não foi um problema. E depois passei para a comunicação, acabei o curso de comunicação, depois ainda fiz assim uns estágios fora, ainda voltei um bocadinho para a parte cultural e artística e fui fazer em Nova Iorque um estágio no Instituto de Cultura, foi muito bom. Depois voltei, ainda fiz uma pós-graduação em gestão cultural e empreendedorismo, e pronto, depois aí tive um ano parada, porque um ano e tal parada, porque tive o tal problema de saúde e portanto não dava para continuar, e depois voltei quando melhorei e fiquei, já estava ok para voltar a estudar. Acabei por ir fazer um mestrado de gestão, portanto, comunicação, cultura outra vez, e depois gestão, e pronto, e terminei o mestrado de gestão. Como é que de repente, nesse ano e tal que tiveste parada, como é que isso tudo surgiu? Então, eu estava numa altura em que achava que era a super mulher e que podia fazer tudo e que podia estar numa pós-graduação à noite e que podia criar uma empresa sozinha, com uma sócia, mas que podia receber uma família síria, que podia fazer tudo e podia ajudar em tudo e podia arranjar casa, mobilar, pronto. E achei que era a super mulher. Rapidamente percebi, não é possível chegar a todo lado. E o que dizem de aquela questão de ouça o corpo, é tão importante, porque eu de todo que estava a ouvir o meu corpo e havia montes de sinais de que não ia acabar bem aquela maneira frenética de viver a vida, de dormir pouco, de tentar chegar a todo lado. E depois eu sempre tive alguns amigos e sempre quis chegar, portanto não estava a dar. E na altura até conheci o Manel, o meu noivo, e portanto, início de namoro. Orgulho, meu noivo! Exato! E portanto, o início do namoro, também existe tempo, claro, e dedicação, e eu lembro-me, coitado, que ele me conheceu e eu dizia, olha, eu tenho aqui uma horinha para estar contigo entre as 11 e a meia-noite, porque era quando eu acabava a pós-graduação e tinha tempo, portanto, mas lá nos fomos conhecer nessas horas, portanto, estava com tudo, ia achar que podia tudo, e portanto, houve assim, antes do Natal, comecei na altura de exames, de começar a estudar para os exames, da pós-graduação, do ISCTE, acordei um dia e não conseguia mexer a perna, o pé, muito estranho, assim, coisa estranha. E depois achei que tinha batido alguma coisa, sei lá, pronto, não estava sintonizada, mas nunca mais passava. E era um joelho que era inchado, às tantas vezes bem inchadíssimo, mas que não mais passava. Pois eu tenho uma amiga de medicina chinesa, ainda me punha umas agulhas, e ainda fiz radiografias, não estava nada partido. Pronto. Claro que rapidamente do joelho passou para o pé. Portanto, de repente era um pé e um joelho inchadíssimos, não se mexia, com um bocado de dores.
pronto, ainda não tinha imensas dores, mas tinha algumas dores. Comecei a ir ver médicos, na altura, eu, há uns anos atrás, já tinha tido uma série de eventos, mas que nunca tínhamos pensado, mas de repente fiquei com uma mão, quando estava ainda em comunicação, fiquei com uma mão que não conseguia mexer durante imenso tempo, depois, assim, enfim, já tinha tido assim mas nunca se tinha ligado e nunca se tinha pensado muito sobre o tema, porque em 3 meses tinha passado. Só que desta vez foi o joelho, começou pelo joelho, depois o pé, depois o outro pé, depois o joelho, depois as mãos e de repente não conseguia ser autónoma e portanto foi assim onde eu interpreto, na altura eu lembro de pensar, tive tantos sinais e de ter dores de cabeça, disto, em novembro, dezembro, em que precisava de parar porque não estava a conseguir lidar com aquilo tudo. E de facto a única maneira que arranjaram de me fazer mesmo parar foi ok, então vamos pôr-te aqui um pé e um joelho críticos e que de facto não consegues mexer e depois vamos tirar. Então, e eu lembro na altura, mesmo ainda de muletas e com o joelho, com o pé um bocado de dores, ainda ir aos exames do isqueté. E depois lembro-me de já estar com muito pouca força nas mãos e no exame de escrever e já não conseguir escrever sequer o meu nome e o professor, Teresa, mas vá para casa, não há problema, descanse. E eu achava, não, mas isto não é possível, ou ir tentar, ainda fui uma segunda fase, ainda consegui escrever, fiz uma pergunta do exame, quer dizer, tudo indicava que não, fica em casa, tens mesmo de parar e pensar e agora dedica-te a ti própria e a ficar bem e a estar da tua saúde e descansar e pronto, e por isso foi assim. Depois, claro que comecei a ir a médicos, a ir fazer muitos exames, a começar com tratamentos, depois percebeu-se que era uma coisa que era uma autoimune à partida, porque no fundo disputava esta inflamação toda no corpo todo e quando dizem que é uma coisa autoimune, como é que ficas? eu não sabia muito bem na É isso, é altura. que não Sim, é uma dizia, coisa... olha, o seu sistema imunitário não funciona bem. E eu, ok, pronto, e o que é que vamos fazer em relação a isso? A mim na altura o que me explicaram foi... é como quando se tivessem stress, as células boas comecem as células boas porque não estavam a perceber, estavam a reagir umas contra as outras e o seu organismo em determinadas alturas vai reagir contra ele próprio. Eu fiquei assim, fui buscar aquela imagem do corpo humano, não sei se vias na tua visão, e ficou-me desde, pronto, então as células, os glóbulos bons estão-se a comer uns aos outros, mas dentro de mim. Porque é verdade, em toda a minha vida eu também nunca ouvi falar de alguém que sofresse uma doença autoimune. Por isso aquilo eu fiquei assim, está bem, mas estou bem, não é nada assim, não é nenhum daqueles palavrões que nós não queremos ouvir, por isso Sim. isto... Sim, e principalmente, tu no início falavas disso, que é o nome da doença, é um rótulo, tu podes fazer o que tu quiseres com esse rótulo, mas de facto é o teu corpo, é a tua vida, o que é que tu queres dizerem-me se é uma autoimune, se é um artrite reumatoide, se é uma espondiloartropatia, até hoje nem sequer tenho um diagnóstico certo. A minha médica está tipo a dizer, isto de facto parece mesmo não sei o quê, de facto, e vamos, mas aqui o tema, e até é bom não ter um nome específico, é ok, causas, consequências, tratamentos. Eu acho que também é muito importante tu olhares para isto como, ok, isto é o meu corpo, isto é o que é que eu posso fazer também em relação a isto? Ok, há os tratamentos, mas não ficares presa a determinado, a um nome, a um remédio, também fazeres por isso e acho que, então neste tipo de doenças que não sabem a causa, não é? Porque senão havia uma cura à partida, portanto, isto são tudo doenças que é para a vida e portanto é para tu aprenderes a lidar, não é, ok, já tratei, cheque, tá. Não, é para a vida, portanto, vais ter que aprender a lidar e é uma circunstância como outra qualquer e eu até gosto de não ter rótulo de, como é que se chama? Eu olha, não tenho diagnóstico. É ótimo, porque eu também posso fazer aquilo que eu acho e a minha médica, que eu adoro, que
muitas vezes me perguntam, Teresa, o que é que tu achas? Vamos fazer assim, vamos tentar isto. O que é que tu achas? Porque ela acredita e que de facto eu também tenho muito poder aqui e eu própria, eu melhor do que ninguém, conheço-me a mim própria, conheço a minha situação, doença, vá. E, e é impressionante, eu acho que E ligas à parte emocional? sim, imenso, claro. E depois não é o facto de estou mais triste, pior. Não, eu acho que é. Há um dia que eu acordo com dor no punho e assim, até estou com alguma dificuldade em mexer o punho, portanto estou ali um bocadinho a gerir-me. Tens duas opções. Uma, ou estás num dia bom e até acordas bem disposta e lidas com essa dor de uma forma positiva. Vamos lá dar um bocadinho, uns 10 minutos à mão e vou continuar o meu dia. E a dor quase que desaparece, porque a dor também é uma coisa que tu consegues gerir muito bem. E até há terapias da dor e há a meditação que podes fazer para controlar a dor. Ou então olhas para essa dor e essa mão como, ok, pronto, o meu dia acabou aqui. Como é que é possível? E isso eu acho que é essa parte da saúde mental e da parte emocional, que é se tu estás bem, tu vais lidar muito melhor com essa dor, com essa doença, com esse problema, com essa chatice que acabou num stress, uma reunião que não correu bem no trabalho. Mas foi sempre fácil lidar com isso mesmo quando estavas, porque chegaste a ter que andar de cadeira de rodas. Sim, sim. E aí a vida muda um bocadinho, dia a dia. Tudo, não claro, é? sim, tudo. Mas, assim, é claro que agora não vou dizer, lidei sempre lindamente. Eu acho que fui lidando como era possível. Claro que se tu não dormes uma noite inteira com dores, mesmo com um monte de remédios em cima, e não consegues mexer as mãos e os pés, não consegues ir à casa de banho sozinha. Claro que há dias que pensas, isso agora não consigo sair daqui, se isto é para a vida. Porque nos tratamentos não estavam a resultar ao início. Claro que pensas nisso e claro que lidava mal, não é? Porque, quer dizer, lidava como era possível. E claro que depois entras ali às vezes numa espiral em que ficas triste em baixo, precisas das pessoas à tua volta, mas a vida das pessoas também continua. Portanto, eu ficava em casa o dia todo, e tinha a fisioterapeuta que ia lá quase todos os dias, tinha visitas, mas tive ali uns meses em que estava comigo e claro que havia dias em que me sentia melhor e outros dias pior. E aí tiveste alguma fase, algum apoio, algum psicólogo, alguma coisa para te ajudar? Sim. Eu tinha uma psicóloga que me tinha acompanhado na altura da adolescência e quando isso me aconteceu, eu recuperei no fundo e voltei às consultas e foi ótimo porque não tive começado do zero uma terapia e foi fundamental porque eu acho que então, às vezes a vida até está tudo bem e tu sentes-te mal e não sabes bem porquê. Então, nestas alturas em que de facto tu queres acabar o curso e não consegues, o Manel, por exemplo, nessa altura nós começámos a namorar 3 meses antes de eu ficar assim. E foi assim um choque muito grande. Isso para um namoro que ainda não tinha estrutura para lidar com um tema destes, foi duro e ainda por cima ele estava a viver fora, ele foi fazer o mestrado, pouco tempo, não foi muito pouco tempo, foi fazer o mestrado fora. E de repente, eu assim, sem me conseguir mexer, eu que era aquela pessoa super dinâmica e com imensa energia, a fazer um monte de coisas, a sair à noite, a dançar, enfim, tudo. De repente estava ali paradita, sem conseguir com algumas dores, sem conseguir fazer a minha vida, sem conseguir ter a autonomia sequer para me vestir, para nada. Portanto, no início do namoro, ele na Holanda a fazer o mestrado, portanto, também no auge de mestrado internacional. Portanto, isso tudo mexeu imenso comigo na altura e isso foi ótimo ter a psicóloga também para apoiar e foi importante, sim, sem dúvida. E foi fácil quereres ou dares o passo de ir a uma psicóloga, tanto aqui como na adolescência? Sim.
Olha, a minha mãe sempre foi muito aberta a isso. Eu lembro, na altura em que eu fazia umas birras, quando a minha irmã nasceu e tinha imensos ciúmes, a minha mãe pôs-me numa psicóloga para eu conversar, porque achava que podia, claro que eram birras, e tinha 4 anos, mas... E, portanto, desde essa altura, para mim era normalíssimo, eu adorava ir à psicóloga. Porque fazia imensos desenhos e porque falava, portanto, sempre foi muito, muito normal. Portanto, não foi uma coisa, vou decidir, não. Super, muito tranquilo, muito normal, muito faz parte. E, sim. E nesse momento eu acho que deve ter sido os mais duros, pelo menos eu imagino, de repente estar deitada e não conseguir. Eu só senti isso nos meus surtos, eu acho que foi durante horas, que os pés e as mãos incharam, e os pés incharam de tal maneira que eu não conseguia sequer pôr os pés no chão. Aí agarraste à fé? Sim, sim, muito. E tenho essa sorte, porque nestas alturas difíceis, claro que nos momentos bons, felizes também, obviamente café é importante, mas nessas alturas é uma muleta enorme, é assim uma força que nem percebes bem de onde é que vem, mas tens a certeza que não foi uma coisa mal que te aconteceu e porque fizeste alguma coisa, o que é que podias ter feito. Não, eu lembro-me daquela frase de um padre amigo me dizer: não penses porquê, é para quê? Como é que podemos olhar para isto e tirar frutos? Como é que podemos... A Teresa que vai sair desta fase vai ser uma Teresa completamente diferente. Como é que imaginas essa Teresa? O que é que... E de facto ganha imenso. E eu lembro-me na altura de uma amiga minha, nesta fase, que me acompanhou muito, e ligar-me, não sei, era uma quinta-feira, eu lembro que foi na própria semana, portanto, quarta ou quinta-feira, ligam-me: olha, há uns exercícios espirituais com o Perru, que é um padre que ela gosta muito, e pronto, que eu gosto muito também, que vão começar na sexta-feira, e eu acho que os exercícios espirituais, no fundo, é um retiro em silêncio. E eu acho que ia ser espetacular para ti. Não há vagas, mas eu vou falar com ele e eu acho que ele ia receber-te. Isto eu ia sozinha, imagina, eu de cadeira de rodas, ainda com pouca autonomia, assim, uma série de coisas, mas não sei porquê. Olha, ela ligou no mesmo segundo, o Perro disse: vem, fui recebida, entreguei-me. Eu tinha lá em casa, tinha pessoas para me ajudarem a fazer tudo, tinha... por algum motivo foi das melhores coisas. Cheguei lá, não conhecia ninguém, tudo em silêncio, portanto havia uma salinha que tinha que subir umas escadas onde nós recebíamos os pontos de oração, e então o padre às tantas combinou com os rapazes, isto tudo em silêncio, portanto combinou com os rapazes, nós não podíamos falar, claro que o padre podia falar connosco, mas combinou com os rapazes que eu, à hora dos pontos, de dar os pontos para a oração, eu punha-me em frente às escadas com a minha cadeira de rodas e eles pegavam-me ao colo, um de um lado, outro do outro, e levavam-me até lá acima, e depois, isto tudo em silêncio. E foi inacreditável, porque foi um momento espetacular de introspeção, de aceitar, e foi uma sorte enorme ter essa disponibilidade também de tempo, porque foi sexta, sábado e domingo, e é isso, na minha outra vida não tinha tempo para tirar um fim de semana, 3 dias para ir para exercícios espirituais e foi espetacular. Foi, por isso, foi um momento mesmo marcante para mim, e por isso perguntavas-me da fé, essencial. Eu entrevistei a Luísa Águas e achei engraçadíssimo, porque ela dizia: Moticas, a família dela, ela é a única que acredita e que tem fé. Ela dizia: ai, quem me dera, às vezes apetece-me, ainda por cima, nos momentos mais duros, quase como ao soro, que se pudesse pôr fé nas pessoas, porque ajuda-nos imenso a ver o caminho, que há caminho. E é giro veres e sentires isso, de não é o porquê, onde é que eu vou chegar com isto, o que é que isto me torna melhor. E eu acho que uma das coisas que a doença nos traz, que o sofrimento que passamos quando estamos doentes, eu acho que é pelo menos valorizar, e empatia pelos que sofrem, porque
quando nós não sofremos, eu acho que não conseguimos sentir ou ter esta empatia com alguém, com um doente à séria, porque não tivemos essas dores. Uma das coisas, eu não sei se sentes isto ou não, que é o respeito por quem sofre. Imenso. Sim. E, sei lá, agora, mesmo, olha, a cadeira de rodas é um símbolo que até quando tens aquelas tabletas de deficiente, não sei o que, aparece logo uma cadeira de rodas. E eu desmistifiquei a cadeira de rodas de uma maneira. Eu dei-me na altura o passo de, ok, se calhar preciso de uma cadeira de rodas, porque eu não consigo mexer nem num pé nem no outro. E de facto só me vai facilitar, mas ao mesmo tempo havia inconscientemente, e o preconceito da cadeira de rodas era tão grande que foi ali um impasse. E até a minha família, se calhar não precisas, se calhar... Porque era logo ali por quase um statement não, mas de facto, porque se eu uso muletas quando não tenho um dos pés ou não consigo, ou se partimos o pé, usamos as muletas, imagina, se a pessoa parte os 2 pés, como é que vai andar de muletas? Não, tem que usar a cadeira de rodas. E portanto, até isso de hoje em dia, eu olho para uma pessoa de cadeira de rodas na rua, na Baixa, eu lembro de uns amigos meus me terem levado para a Baixa nessa altura e pensar, foi o drama. E hoje em dia eu olho e penso, que horror, como é que é possível a Baixa, que é um sítio que é espetacular, que toda a gente deveria poder passear livremente, não tem condições e não tem. Hoje em dia penso imenso nisso, de estacionar o carro mal estacionado e não deixar espaço para a cadeira, para uma cadeirinha de bebés ou mesmo para uma cadeira de rodas. Esse tipo de coisas abre-te os olhos. Quer dizer, eu passei a olhar para essas situações de uma maneira completamente diferente e ver uma pessoa numa cadeira de rodas como... E é a sensação, principalmente, de tu hoje estás aqui e amanhã podes estar ali. E isso vale tudo, porque a vida aproveita o teu dia, aproveita, agradece. E sem medo. Porque é mesmo isso, nós podemos as duas estar aqui à conversa e de repente, a mim pelo menos pode-me começar a inchar um dedo, o outro, e dar aqui não, já tenho de estar no hospital com doses elevadíssimas de cortisona, de adrenalina para a glote não inchar, ou seja, esta gestão de estou lindamente, mas foi sendo fácil de gerir até conseguires a medicação que encaixa. Como é que é? E muito para quem nos está a ouvir e não está dentro do que é isto, de uma doença não diagnosticada, mas do foro das autoimunes, este percurso duro, ou como podemos chamar, que tomas este Benuron, isto vai passar. Isto é uma procura. Sim. Não, eu acho que é uma procura que pode ser saudável ou não. E eu mudei de médicos algumas vezes, porque isso também é muito importante. Teres um médico, tudo o que são doenças crónicas, doenças crónicas no fundo são doenças que vão durar mais um bocadinho do que para além de um mês ou 2, pronto. E é importante, pelo menos para mim, teres um médico em quem tu confias. Um médico que haja empatia com o médico, e que tu gostes do médico, que te sintas à vontade. E às vezes não são os médicos XPTO que nós recebemos recomendação, é a tua médica, é a minha médica, e portanto fazer o percurso com esta minha médica de ok, mudar de medicação, não é bem isto, vamos para aqui, vamos para ali, é uma coisa. Com um médico ou outro que eu tive, esse percurso já não foi tão fácil, porque eu sentia sempre que já devia estar bem, ou aquela coisa de mas o que é que tem feito? Mas porquê é que as análises estão assim? Quase que às vezes sentia um bocadinho de culpa por não estar tão bem como deveria. Pronto. Por isso, não acho que o percurso, assim, eu acho que 100% nunca ninguém está. E não é por ter uma doença X ou Y. Acho que 100% há sempre, se pararmos à noite, há sempre uma dorzinha, há sempre um problema, há sempre qualquer coisa. E às vezes há dias que até nos sentimos 100%, mas é porque nos sentimos, porque provavelmente não estamos 100%, tudo impecável, tudo não sei o que, o cabelo, não sei, pronto, não está, não, é impossível. Portanto, deixei de querer
estar a 100%, porque isso não é real. E não é real também na minha situação. Eu não posso dizer, olha, eu quero estar um mês sem sentir qualquer tipo de dor, nada. Não, isso não existe, mas que até é bom, porque se calhar até me ia esquecer que essa é a minha maneira agora de estar na vida e que eu preciso estar alerta. Eu não posso, de repente, deixar de fazer exercício, deixar de tomar os meus remédios, deixar de... Porque não, por isso até essa questão de, pelo menos uma vez por mês, pelo menos, ter umas dores, até me vai relembrando, não te esqueças que esta é a Teresa, isto é o que tu tens, portanto, tens de te adequar, e eu adoro hoje em dia, eu tenho uma vida, já era bastante saudável, mas eu acho que ainda tenho mais isso, só me trouxe coisas boas, que é, eu, forçadamente, tenho que ter uma vida saudável, que é ótimo, que, quer dizer, não podia pedir melhor, não é? Não podia... Passaste também pelas cortisonas? Sim, sim. E achaste imenso ou não? Sim. Foi fácil de lidar? Olha, sinceramente, na altura, eu, como tomava remédios também muito fortes que davam enjoos, também tinha alguma dificuldade em comer, e por isso eu enchei bastante, mas também emagreci muito, porque não tinha muita vontade de comer e não vale a pena estarmos aqui Eu hoje a em dia explorar. dizem-me cortisona e eu quase que fujo. Sim. Depois, na altura, eu vou dizer, era assim um combo de remédios que eu... Ok, é para tomar isto. Houve uma primeira fase, lembro-me de querer controlar algumas coisas. Não, e fazia, sempre fiz, e por exemplo, medicina chinesa e acupuntura, sempre foram medicinas, e foram tratamentos que eu recorri em várias fases, e ainda recorro. Mas na altura tu ainda pensas, havia uma fase que era às tantas passar por uns tratamentos biológicos, ou seja, umas injeções mais fortes, no fundo era diminuir a minha imunidade para se controlar, e eu tive às tantas a tentação de querer controlar e de fazer muitas perguntas aos médicos, às tantas tens de entregar e o objetivo é ficar boa. Portanto, se não vais confiar no médico e na médica, o que é que tu vais confiar? Claro que é entregar e com fé e também fazer tudo o que estiver ao teu alcance para ficares bem, mas trata das entregas, e por isso já às tantas deixei de olhar e dizer, não, isto são 10 remédios, um para a cortisona, não, ok, é o meu pacote, o que eu tenho de tomar para ficar bem, e é isso. É o meu... E hoje em dia já não é o pacote, já é muito menos. Esse pacote para as dores, sim. Sim. Claro que ainda faço os tratamentos para estar impecável. E que é de quando a quando, ou tem alguma regularidade? Todas as semanas. E pronto, depois tomo os remédios diários. E pronto, e vou. E em que és feliz? Sim, mesmo. A tua amiga com quem eu falei dizia assim, não, eu que tive que fazer uma pesquisa, porque está em medicina, ou fez um trabalho com doentes com doenças crónicas, e que no fim tu foste uma dessas doenças, e que no fim perguntava como é que se sentia a pessoa quando tinha que ir ao hospital, fazer os tratamentos, e que adorou porque tu disseste qualquer coisa como feliz. Estou feliz porque estou a ir fazer, a ter o tratamento. Sim, porque se não houvesse tratamento, isso é que se calhar estava infeliz. Como há tratamento, só tenho a de agradecer, não é? E de me sentir feliz por ter essa alternativa. Porque deve haver pessoas do outro lado do mundo que não têm essa alternativa. E estes tratamentos são bastante recentes e são inovadores, e nem toda é fácil a gente ter acesso. Não, porque nem toda a gente tem os critérios para recorrer a estes tratamentos. E por um lado podes pensar, os critérios, ou seja, tinha que estar muito mal para ceder àqueles... Mas ao mesmo tempo, ainda bem que estava assim, porque senão não teria, e se calhar ainda estava ali numa fase de muitas dores, e portanto, sim, é isso. Isso, e também eu acho que tens uma sorte, ou eu acho que também nós procuramos isso, estás rodeada de pessoas muito boas. E eu acho que com esse teu espírito muito positivo, porque a uma dada altura, com esta tua amiga, fizeram quase como um pacto de vamos acordar de manhã e vamos enviar, ou ao fim do dia, já não sei bem,
uma coisa positiva, e isso eu acho que ajuda imenso, não é? Imenso, sim. Essa amiga foi super importante e acompanhou-me imenso. E nós, no final do dia, enviava uma mensagem. Eu enviava e ela enviava também. De uma coisa que queríamos agradecer, portanto, uma coisa positiva, agradeço a visita que tive hoje, ou agradeço. E depois pedir qualquer coisa, eu acho, ou rezávamos por alguma coisa. E foi ótimo, sim. E esse tipo de coisas faz toda a diferença, que é o teu dia até pode ter corrido mal, mas tu chegares ao final do dia e precisares escrever uma coisa boa, tu vais encontrar. E portanto, focar nisso, não é? Sim, e focar ir nisso muito e acabar o dia tipo... Coitadinha. Ai, tens isto, Sim. coitadinha de mim. Não, sim. Nós precisamos é de alguém que... Sim. Não, completamente. Essas minhas amigas, eu tenho um grupo de amigas inacreditável. E elas já todas fizeram uma escala para me visitar e para eu nunca estar... Lembro-me no fim do ano que o meu pai e a minha família tinha ido passar o fim do ano fora. E elas fizeram uma escala, portanto não houve uma hora em que eu estivesse sozinha e que iam buscar uma enfermeira até e dava... Quer dizer, ia ajudar-me a dar banho, isto, aquilo... espetacular, quer dizer, não sei se há muita gente no mundo que tenha a mesma sorte, porque e foi incrível, por isso... E em algum momento disseram que não podias fazer exercício, que tinhas que parar, porque estavas a dizer que fazes exercício todas as semanas. Sim. Tento. Sim, tento. Este ano, por exemplo, o final do ano fui ao ski, coisa, eu adorava ir ao ski, sempre fui, e pronto, uma sorte gigante. E há 5 anos, desde que tive essa crise muito grande, que impensável, né? Para uns skis, era assim uma coisa que achei que nunca mais, mas pronto, sei lá, a ciência é o que é. E de repente, este ano esmerei-me, fiz muito exercício físico, fiz treinos intensos para restabelecer tudo que era músculo, tudo. E aconteceu, e fiz, e se a Teresa que estava na cadeira de rodas há 5 anos imaginava que ia voltar a fazer ski, nunca na vida, mas de facto é esse o objetivo, não, e eu faço exercício, claro que nessa altura durante 1, 2, 3 anos não fazia, até porque o exercício já era de andar mas pouco a pouco depois voltei e sim, e depois também pensava, eu jogava vôlei e joguei vôlei e depois, enfim, uma data de coisas e pensar, eu já tive a sorte de dos 10 coisas. aos 20 anos joguei vôlei. Pronto, se agora para a frente não puder, há imensa gente que nunca na vida pôde. E há muita gente que nem sequer ter interesse. Portanto, eu já tive 10 anos a jogar vôlei. Tá bom, imagina, se nunca mais puder, pronto, já foi bom. Fui ao ski não sei quantas vezes até aquela altura. Se não puder voltar ao ski, já aproveitei. Foi incrível. Sim. Sem medo. Ao início, pensei, olha, vou experimentar. Se correr mal, fico a ler e à espera dos meus amigos que estavam no ski e nas pistas. Se correr bem, espetacular. E correu. E agora nesta fase de noivado, casamento, família. Sim. Pensas nisso também de uma forma sempre positiva ou também aqui com calma? Tenho uma condição e isto vai ter que ser pensado ou não? Ou é leve assim? Tem de ser leve, isso 100%, mas claro que não é, claro que pense. Acho que, pronto, não estaria a ser sincera se dissesse que não penso, porque penso. Mas esta certeza de que me vou casar com uma pessoa que já me viu o pior de mim naquela situação e que me que apoia. Que ainda assim quer. Sim. Até velhinhos. Sim, exatamente, ainda assim quer e já sabe que eu posso estar nessa situação a alguma altura da minha vida. Eu também a certeza de que ele me apoia e que lida lindamente e que é incrível e é um apoio gigante. Isso é uma base, claro que não retira algum medo, se calhar, mas é já logo um conforto enorme. E portanto, olho de uma forma leve com essa certeza, com essa segurança. E pronto, e depois claro, eu acho que também essa questão de que falávamos, de nos rodearmos das pessoas que gostamos e que nos tratam bem e manter as relações, e é um investimento para a vida, cultivar amizades. Às vezes a pessoa tem uma série de coisas e pensa, agora ir àquele jantar
de facto tenho tanta coisa, tenho que dormir, ainda não durmo bem há não sei quantos dias, mas é importantíssimo porque as amizades e as relações, isso é também olha, é o caminho para a felicidade também é por aí. Não, pronto, dormes aquele dia, claro que não dormes tão bem naquele dia, mas no fim de semana compensas, mas isso foi espetacular e continuo a cultivar e continuo a manter também essa linha de assim, uma equipa à minha volta que não é porque um dia vou precisar, é porque também gosto de me sentir assim e acho que é importante. E agora aqui assim também, porque voa o tempo e estamos já no fim, o que é que, eu acho que também não é preciso dizer muito porque estás a dizer tanto nesta conversa. O que eu vejo é que, de facto, quando o nosso chip passa, em vez de ser coitadinha que tenho isto, seja lá o que for, está bem, eu tenho isto, o que é que eu vou fazer com isto? E a minha vida tem que continuar com isto, não posso ficar eu a travar-me a mim quando há toda uma vida com imensas coisas para fazer e que há um ski que ao fim de 5 anos foste fazer e conseguiste. Eu acho que isto está muito na nossa cabeça e na vontade de sermos muito mais, mas com a consciência que tu disseste que temos um corpo que temos que tratar dele também. O que é que podes dizer ou o que é que gostavas de dizer a quem estiver a passar por um momento mais difícil ou que tenha uma doença ou que seja, para conseguirem sentir um bocadinho ao sentir esta leveza e levar a vida, porque é a vida, não é a doença, é a tua vida com esta forma e com este sorriso, que eu acho que deve ser agregador. Eu imagino-te juntares muitas pessoas com esse teu espírito tão leve e tão de querer fazer, de não ficar, querer fazer. O que é que eu posso assim talvez dizer que primeiro ter calma e viver um dia de cada vez, porque há dias mais fáceis e outros dias mais difíceis, isso é viver mesmo um dia de cada vez e às vezes ajuda a olhar para o horizonte, mas às vezes ajuda só a estar ali no presente e também e confiar confiar tanto nas pessoas que gostam de nós e que estão à nossa volta, como em nós próprios. E depois de ser feliz, olha, mesmo isso é viver cada dia com calma, mas nesta lógica de eu quero ser feliz e o ser feliz não é sei lá, ter alcançar todos os objetivos que eu tenho e ter a casa XPTO. É ser feliz nas pequenas coisas e se calhar ser feliz naquele dia ok, tenho esta dor, estou nesta fase, então vou ligar a uma amiga e conversar com uma amiga. E isso pode ser a felicidade naquele dia, ou seja, pode ser mesmo pequenas coisas, viver com calma e pronto, e sorrir, olha, sorrir. Já várias pessoas me disseram, de facto o teu sorriso, e se calhar sorrir é importante. Há terapias de sorriso e tudo, portanto, que giro, mesmo num dia, sim, de rir e pronto, e procurar olhar mesmo para o lado bom da vida, que há, mesmo nas alturas de hoje, há mesmo um lado bom, e há mesmo muitas razões para sorrirmos e para sermos felizes. Boa, bem, mais tempo tivéssemos isto. Vamos às últimas 3 perguntas. Um dos dias mais leve que tenhas tido? Bem, assim muito recente, o dia que eu não pediu em casamento. Estavas à espera? Não. Nada? Não. Nessa altura de todo. Sim. Bom. E um dos dias mais pesados? Assim, talvez nessa fase, assim, um dia que, assim, uma noite sem dormir, com dor, assim, qualquer coisa, um desses dias, talvez. A vida tem graça? Sim, tem muita graça. Que bom. Obrigada por ter estado Obrigada aqui. eu. Mais tempo tivéssemos, eu acho que mais falávamos, mas muito, muito obrigada. Obrigada, Ticas. Teresa, mesmo.
obrigada a quem esteve a ouvir ou a ver. Espero mesmo que se inspirem, porque conseguimos ter leveza na doença, e adoro que a Teresa não goste de se sentir como alguém que tem uma doença, ou que é doente, e eu acho que isso também faz um bocadinho a diferença, mudarmos o chip, dar graças também a tudo que temos, a tudo que vivemos antes, e conseguirmos encaixar agora, com o que quer que seja que se esteja a viver. O agora é assim, então vamos tentar reajustar isto, adaptar-nos com um sorriso, e tentarmos tirar o melhor partido de tudo aquilo que a vida nos for dando, ainda que de vez em quando tenha algum sofrimento, tenha dúvidas, tenha este remédio, agora o outro, este médico, agora o outro. Mas eu acho que é muito isto, ir fazendo este exercício, ir procurando as ajudas que forem precisas, que podem ser todas diferentes, as que vos fizerem sentido e que vos fizerem também sentir colo, e conseguirmos, se calhar com o espírito e o exemplo da Teresa, ver que há formas de, e procurarmos a nossa, de estarmos assim leve, seja com o que for que estejamos a passar a nossa vida, porque é possível, como a Teresa, voltar a fazer ski passado 5 anos e passado uns bons tempos que teve sem se conseguir mexer. Por isso acho que são estes exemplos que vos adoro passar, pessoas leves, que nem parece que passaram por coisas pesadíssimas, e isto é que é bom. Por isso tenham uma ótima semana, espero que se inspirem. Um grande beijinho, obrigada por estarem desse lado. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados, e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.